Porto e Baixada, oferecimento. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. E aí, bora lá? Bora de mais um programa Porto e Baixada comigo, Felipe Folli. Que bom estar mais um final de semana junto com você. Programa imperdível, hein? A gente está investindo aqui, viu? O negócio está crescendo, a produção foi lá para Brasília para mostrar um eventaço que aconteceu. Mas a gente sempre desmistificando o direito portuário com o Zanetti. E, gente, muitas outras atrações e a história do nosso porto e a história da nossa Baixada, como sempre aqui no nosso programa que começa agora. E aconteceu lá em Brasília o segundo Summit Connect. Pois é, um eventaço que fala sobre a infraestrutura, a logística do nosso Brasilzão. Porque a gente acha que é só o porto, né? Mas e aí? E as rodovias? E os transportes? Como que tudo isso chega e sai do nosso país? Pois é, o IBI, Instituto Brasileiro de Infraestrutura, produziu esse evento e a gente foi lá para mostrar para você agora. E aqui em Brasília nós acompanhamos a segunda edição do Summit Connect Infra, um evento bastante importante para o setor de infraestrutura, setor portuário. Esse evento foi realizado num espaço aqui no estádio Mané Garrincha e contou com a presença de diversas autoridades. O setor portuário, a logística, a infraestrutura, ela é desenvolvimento. Ela promove desenvolvimento, ela reduz custos, ela fortalece o comércio exterior. É muito importante o país, ainda mais um país continental como o Brasil, o quinto maior do mundo e um grande exportador, ter um bom sistema portuário eficiente que reduza custos, que melhore aí a competitividade do setor produtivo brasileiro. Então é um encontro muito importante, vai aproximar o setor público nos seus vários níveis, federal, estadual e municipal, e o setor privado, discutindo regulação, discutindo investimento, discutindo ampliação do sistema portuário. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, durante a sua fala, explicou quais investimentos vão ser feitos especificamente na região de Santos. O maior porto da América Latina. O que é que nós estamos fazendo esse ano? Em 4 anos, vamos fazer o canal de acesso, 6 bi de investimentos. Vamos fazer a perimetral, 700 milhões de investimentos. Vamos fazer o maior leilão da história, Santos 10, que a ANTAQ se posicionou, o TCU deve se posicionar em breve e a gente, na hora certa, o Ministério, depois de ouvir a ANTAQ e o TCU, nós apresentaremos a nossa posição, porque ao final nós precisamos fortalecer o Porto de Santos. O ministro elogiou também o trabalho realizado pelo presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Parabenizar o trabalho do presidente Anderson Pomini à frente do Porto de Santos. E recebemos a notícia agora, batemos recordes, 17 milhões de toneladas nesse primeiro semestre, o maior volume de toneladas, maior movimentação da história do Porto de Santos. O professor da FGV e consultor da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, Gessner Oliveira, explica o que pode ser feito com o Tecon 10 Santos, o terminal de containers 10 do Porto de Santos, um espaço portuário que atualmente está em desenvolvimento na margem direita do porto. O Porto de Santos ele precisa mais capacidade. Há um excesso de demanda. O porto, que é muito relevante, como comentamos, não consegue atender toda a demanda. Então é fundamental que haja uma modernização, uma ampliação, e o terminal Tecon 10 é certamente uma infraestrutura essencial. E por isso que é importante que haja alternativas para os usuários. Então este leilão tem que ser marcado
pela concorrência. É preciso garantir que não no leilão, mas que ao longo da vida, da existência dessa infraestrutura, haja concorrência. O evento aqui é fundamental para o setor portuário e, obviamente, para a cidade de Santos. Nós sabemos que eventos como esse fomentam demais a área portuária, que tem que estar na agenda do Brasil. O deputado Paulo Alexandre tem feito um belo trabalho buscando colocar o Porto de Santos na agenda nacional e fazendo com isso a sua contribuição para o desenvolvimento econômico de Santos e do nosso porto. Em entrevista exclusiva à TH Band, o presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, Paulo Alexandre Barbosa, comentou os trabalhos da Frente Parlamentar neste segundo semestre. Nossa frente parlamentar, entre as 309 frentes parlamentares do Congresso Nacional, é a quinta mais eficiente, reconhecida pelo ranking dos políticos. Então nós vamos seguir nessa linha da eficiência, entregando resultados para esse setor que ajuda a alavancar a economia brasileira. Nesse momento a economia precisa dessa alavancagem, nós precisamos discutir propostas legais que alavanquem a economia, especialmente por conta do tarifaço, de tudo aquilo que está sendo discutido. A gente fortalecer a economia, o setor portuário, o setor de infraestrutura é um setor preponderante por fortalecimento da economia nacional. O evento contou com a participação de diversas autoridades locais da região da Baixada Santista e também com autoridades que trabalham aqui em Brasília. O caso do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também de Paulo Alexandre Barbosa, o presidente da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, deputado federal Mário Povia, presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, além do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça Filho, também participou desse evento. De Brasília, Rafael Tebas. Vamos falar de história, porque para poder valorizar o nosso presente, a nossa vida atual, a gente tem que saber o que aconteceu lá no passado, e a gente nem sabe, né? O Sérgio Williams sabe e muito. Ele é autor do livro A História do Porto de Santos, e ele fala de boca cheia. Posso te falar, você quer saber do Porto, tem que ler meu livro, mais de 400 páginas, e é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos. É com você a palavra. Quando a gente iniciou o projeto do livro do Porto de Santos, a gente se deparou com um grande desafio, porque por incrível que pareça, não havia na bibliografia sobre o Porto um livro que contasse a história do começo, meio e fim. Não existia. Existiam obras bibliográficas falando sobre o Cine de Itatinga ou sobre algum projeto específico do Porto, mas uma obra abrangente, completa sobre a história do Porto não havia. Havia muita superficialidade e a gente não queria, a gente queria realmente executar, produzir uma obra robusta que contasse essa história. Por isso que o livro ficou com mais de 400 páginas, mais de 350 imagens históricas do Porto, muitas nunca publicadas anteriormente, e esse livro realmente ele vira hoje uma grande referência sobre a história do Porto de Santos. Se você se debruçar sobre a história do Porto, desde o período colonial, você compreendendo a geografia desta região, que é uma área estuarina, composta por duas grandes ilhas e outras menores, você enxerga claramente o potencial que tinha essa região, por isso foi aqui implantado essa questão de ser um porto, de poder trazer mercadorias de dentro para fora aqui do Brasil. E essa expansão foi natural, É claro que no começo demorou muito por conta de tecnologia. A gente tem uma história do Porto que é do século XVI até o século XIX, uma história de pouca evolução, Nós tínhamos o transporte ainda em lombos de mulas, etc. e tal. E isso se avança muito fortemente a partir de metade do século XIX, quando a tecnologia, a revolução industrial chega aqui no Brasil. Ela começa ali na Europa e vem para o Brasil. E aí com a ferrovia, com as novas tecnologias de transporte de carga, o Santos enxerga a grande possibilidade, o Estado de São Paulo, o Brasil, enxerga a grande possibilidade de dotar o Porto de Santos dessa tecnologia. Só que o governo não tinha como investir, abriu uma concessão pública, uma concessão para iniciativa privada, ganha aí o famoso Graf Guine, que eles investiram aí na Companhia Docas de Santos, e aí se começa uma história de evolução. Quando a gente fala dos dias de hoje, dessa visão de expandir o porto para São Vicente, Cubatão, isso sempre foi, na verdade, há mais de um século, essa visão já é compartilhada, sempre se entendeu a necessidade de ampliar a área portuária. Já em 1914, a Companhia Docas já tinha planos bem ousados de expansão
do Porto de Santos, abrangendo toda a área portuária que a gente conhece hoje, que demorou muito mais tempo para acontecer, e principalmente na margem, né, do Guarujá, ali, de Vicente de Carvalho. Então, assim, é muito natural que o Porto de Santos avance para outras áreas, até porque ele precisa se expandir. Mas ainda há que se resolver um grande problema do Porto, que não é nem berços atracáveis. Na verdade, é a questão do modal, de como a mercadoria chega do interior e da produção para o Porto de Santos. Esse é o maior desafio. Ainda vivemos no modal rodoviário, com pouca ferroviário bem pouco, mas há necessidade realmente de pegar a tecnologia e investir fortemente nessas áreas. Há muita gente que fala, o Porto está de costas para a cidade ela está de costas. É grande bobagem, né? Santos não seria Santos se não fosse o Porto. Então essa ligação, essa união da cidade, da população, da comunidade com a evolução do Porto, ela é natural desde a colonização, né? Essa troca. Obviamente, quando houve aí a implantação do regime de concessão com a Companhia Docas de Santos, ou seja, uma empresa específica começou a explorar o porto, mas ela também gerava empregos. É muito difícil você não conhecer um santista que não tenha uma relação direta ou indireta com o porto, dada essa união tão forte na nossa existência. Então, é claro que a cidade cresce, o porto se desenvolve, e há o benefício, mas também tem os efeitos colaterais desse desenvolvimento, tanto do porto quanto da cidade. E esses choques acabam acontecendo de alguma forma. Mas isso tem que ser suplantado. Eu acho que o porto tem que ajudar a cidade precisa entender o porto para que haja essa harmonia e que todos possam avançar, até porque o porto é o nosso orgulho, um dos nossos maiores orgulhos, porque é o maior porto. Eu sempre, desde criança, eu via o maior porto do hemisfério sul do planeta, aquilo enchia o coração de orgulho. Eu acho que o santista tem que abraçar o porto e esquecer essa bobagem de que o porto atrapalha, porque o porto não atrapalha. O porto traz riqueza, traz a questão econômica, gera emprego e gera principalmente valor, né, valor agregado para a cidade de Santos. Obviamente, quando você olha a história do Porto de Santos como um todo, você tem pontos históricos determinantes. Acredito eu que o mais determinante, sem sombra de dúvida, foi realmente quando o governo imperial ainda resolveu entregar para as mãos da iniciativa privada a questão da exploração do Porto de Santos. Porque não fosse isso, provavelmente nós demoraríamos muito mais tempo para poder evoluir enquanto tecnologia. Então, quando você tem aí, inclusive a própria ferrovia também era uma concessão inglesa, era São Paulo Railway, quando você tinha aqui as concessionárias de serviços públicos, tudo, enfim, tinha que buscar realmente recurso privado e principalmente estrangeiro. No caso do Porto de Santos, havia uma cláusula de que não podia ter pessoas estrangeiras, então houve, né, esse consórcio brasileiro com o Graf, Guine e tal, e aí essa situação fez com que o Porto realmente virasse uma grande página. Obviamente acabou por conta das grandes guerras, né? A Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, acabaram atrapalhando um pouco essa evolução. E é engraçado que quando passa passa para o governo federal, a partir de 1980, com a implantação da Companhia Docas do Estado de São Paulo, uma empresa do sistema Portobras, você tem ali uma queda na evolução, uma queda na administração, e isso só se reverte quando então tem a lei dos portos e resolve então fazer vários blocos de concessão, e o Porto hoje vive muito bem nesse sistema administrativo, com o governo apenas exercendo o papel de autoridade portuária. Eu acho que esse é o casamento perfeito para que o Porto possa avançar aí para o futuro. E agora uma rápida pausa por aqui no nosso Porto e Baixada e eu te espero, hein? Não sai daí, tá imperdível o programa. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e
um mundo que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do Aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado Túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. Ó, aqui eu tenho que tirar o chapéu para nossa equipe do programa Porto e Baixada TH Mais Band, porque só tem matéria incrível. E nesse momento não é diferente. Quer na cara? Então toma. Aquela matéria naquele nosso estilo, das boas. Os números não são exatos, mas a estimativa é a de que existam pelo menos 2 milhões de caminhoneiros no Brasil. Desses, cerca de 600 mil são autônomos, ou seja, trabalham por conta própria. Faça chuva ou faça sol, com estradas boas ou ruins, esses profissionais fazem de tudo para que as mercadorias que transportam cheguem ao destino da melhor forma. Nós fomos conhecer parte da história de um desses profissionais que tem várias décadas de estrada. Olha, o meu começo foi em 1967. Trabalhei com entrega de leite na Leite Paulista. E a seguir eu fui trocando de empresas, mas continuando no ramo, né, de motorista. Aí passei para a estrada, aí tudo mudou, né? Não é fácil, é muito difícil. A estrada, você tem que ser inteligente e corajoso para enfrentar a diferença que tem em cada lugar que você passa. Mas teve uns lados bons. Eu cheguei a viajar com minha família, minha mulher, procurei ajudar muitas pessoas na estrada. Eu parava com confiança, ajudei muitas pessoas. Aliás, eu não faço os tiros longos como eu fazia, mas eu faço meus trabalhos aqui. E eu me sinto bem, olha, eu não sei até quando, mas eu vou até lá, Deus quiser. Esse Brasil é muito grande, minha filha. Eu admiro e gosto. Eu amo. Sejam bem atencioso no trânsito, porque o trânsito não é brincadeira. Você pega esses estradão, muitas vezes você não conhece a estrada. Você tem, olha, é uma coisa que mais eu falei para o meu filho, Márcio. Falei para ele, eu disse, meu filho, mantenha a distância. Mantenha a distância que nunca acontece um acidente. Respeitando as faixas, quando a faixa é contínua, nunca ultrapasse. E dirigir com consciência para evitar acidente, porque não é fácil. Aliás, tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz com amor. Porto e Baixada conta histórias, a gente fala sempre um pouco de tudo, inclusive sobre o direito portuário e marítimo, com o Zanetti. Ele é figura cativa aqui, sabe muito. Oi, Felipe. Essa semana, na quarta-feira, no dia 6, no dia do Tarifaço, eu estive no 2º Summit Connect Infra, em Brasília, participando das discussões sobre o mundo portuário. Evento concorrido, presença do vice-presidente, ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, do ministro dos Portos, Silvio Costa Filho, outras autoridades, senadores, deputados,
deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, presidente da FPPA, da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, juntamente com a IBI, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, que realizaram este evento onde houve muita discussão sobre assuntos cruciais para o futuro portuário de Santos e do Brasil. Foi discutida a questão do Valongo, ou seja, da inserção do terminal de passageiros ali no Valongo. Foi discutida também a questão do Tecon Santos 10, do Santos 10, da sua importância, a questão principalmente da regulação do edital que está em discussão hoje no TCU, se pode haver a participação de empresas que já atuam dentro do porto ou não, presença dos principais players do mercado e, por fim, a discussão sobre o projeto de lei, o 733/25, que busca, né, modernizar, desburocratizar a legislação portuária. Então, esses temas foram bastante discutidos, presença de vários especialistas, ou seja, um evento grandioso, importante, não só para a Baixada Santista, mas para o Brasil em geral, em razão desse momento que a gente está vivendo também, né? Esse momento que agora também no mesmo dia iniciou o tarifaço imposto pelo governo americano contra alguns produtos brasileiros, né? A gente só tem que fazer uma ressalva de que esse tarifaço ele começou dia 6, mas os produtos embarcados até o dia 5, às 23 horas e 59 minutos, ficam fora desse tarifaço, desde que cheguem nos Estados Unidos no dia 5 de outubro. As empresas que tinham necessidade de levar o produto com um pouco mais de urgência usaram outros meios, como o avião, outros meios de transporte que simplificaram a vida desse exportador, encareceram, né, obviamente, porque você usa um outro modal, mas foi um meio utilizado por essas empresas exportadoras para fugir desse tarifaço. Como já é bastante discutido, vários produtos brasileiros estão incluídos nesse tarifaço, nesse 50%, lembrando que foi 10 mais 40, entre eles, principalmente o café e a carne. O café, o setor cafeeiro em geral, apreensivo, começou também a se mexer junto aos governos, aos grandes compradores. A China, né, abriu a possibilidade de mais 183 empresas de adquirirem um produto brasileiro, o café brasileiro, ou seja, isso traz um alento para o café. O setor cafeeiro estará discutindo não só com as autoridades governamentais, mas com as empresas privadas, né? Ou seja, para que o café seja retirado, ou seja, diminuída um pouco essa porcentagem que vai influenciar também o mercado americano, que é grande consumidor do café. E o setor de carne. O setor de carne também atingido pelo tarifaço, está adotando efetivamente medidas para aumentar o seu mercado externo, buscando junto às autoridades também reduzir isso, e além dos outros produtos que estão sendo atingidos. Ou seja, é um impacto. Esse tarifaço, como todos sabem, tem motivação econômica, não podemos esquecer disso, porque os Estados Unidos têm medo dessa aproximação do Brasil com o BRICS, tem a motivação política, derivada das convicções políticas do atual presidente americano, e também tem a questão comercial, que infelizmente não condiz com a realidade, porque o Brasil é deficitário em relação aos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos têm a vantagem na questão do comércio internacional. O Brasil adotou a medida agora de levar uma reclamação formal junto ao OMC, órgão que infelizmente, a OMC é a Organização Mundial do Comércio, que infelizmente encontra-se esvaziada, principalmente devido à atitude dos Estados Unidos, que não nomeia um determinado juiz para compor o chamado órgão de solução de controvérsias, que é o órgão responsável por analisar e julgar se esse tarifaço é válido ou não, se esse tarifaço é contra as normas de comércio internacional. A OMC não tem um poder punitivo, ela tem um poder de recomendação, mas toda vez que a OMC falou de determinadas questões comerciais, surge ao país favorecido a possibilidade de adoção de medidas retaliatórias.
gente sabe que medidas retaliatórias para o Brasil não é bom, mas existe um instituto que precisa ser pensado e analisado, que é a chamada retaliação cruzada. Ou seja, o Brasil não precisa simplesmente aumentar as tarifas como fez o governo americano, mas o Brasil pode retaliar, ou seja, quebrar a patente de um produto, como aconteceu lá em 2010 com uma simples ameaça no famoso caso do algodão, que os Estados Unidos foi acusado da prática de uma norma desleal de comércio internacional e a OMC disponibilizou em sua decisão a possibilidade de que o Brasil adotasse a retaliação. E o Brasil apenas aventou a possibilidade de uma retaliação contra a indústria de patentes médicas e aí houve um acordo comercial. Então, ou seja, semana agitada, Felipe, nós tivemos o Summit, estamos iniciando aí o tarifaço, que a gente espera que com a diplomacia, com a negociação, se chegue a um acordo. Vamos esperar a próxima semana para ver o que acontece de novidade na área marítima, portuária e aduaneira. Fim do nosso programa Porto e Baixada, espero que você tenha gostado. A gente se encontra no final de semana que vem. Sempre lembro, deixa a sua sugestão de pauta, sua mensagem para o nosso time. E eu encerro o programa de hoje com esse pôr do sol maravilhoso que só o Parque Valongo tem. Se não veio ainda conhecer o Parque Valongo, tá devendo uma visita, hein? Tchau! Porto e Baixada, oferecimento. Praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar.